E aí, pessoas com nariz, bom dia. Lucas 2, um profeta revelou a Maria: este menino, Jesus, está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Quando Maria disse sim a Deus para ser mãe do Salvador, ela também disse sim para ela estar aos pés da cruz, vendo o filho dela crucificado. Então, às vezes, a gente sempre pensa que dar sim a Deus e nos voltar a Deus diz muito sobre ter coisas, ter benefícios e ter uma vida próspera. E quando a gente olha para Maria, vê que o sim dela custou caro. Quando Maria fala sim para Deus, ela fala não para todo o resto. Ela fala não para ela. Ela fala não para qualquer plano que ela pudesse ter, para qualquer sonho que ela pudesse ter, para qualquer vida comum que ela pudesse ter. Agora ela se torna uma mulher que vai ver o filho crucificado. Ela vai ver o filho sendo flagelado, cuspido. Ela vai ver o filho dela desse jeito, por causa do sim que ela deu a Deus. Então, a gente precisa entender que a vida vai fazer com que a gente, algumas vezes, escolha certo caminho, certo sim, certo não. E o mais importante do sim que a gente tem na vida é o sim a Deus. Não quer dizer que a gente vai ter prosperidade, não quer dizer que a gente vai ter sonhos realizados ou conquistas conquistadas, mas quer dizer que a gente vai ter Ele. Quer dizer que a gente vai caminhar com Ele. E o melhor que Deus tem para nos oferecer é Ele mesmo. E ainda que haja dor, a gente vai estar com quem a gente deve caminhar por toda a vida. Tem uma frase de uma santa que fala assim: agora eu sei, Jesus, porque você tem poucos amigos, porque seus amigos sofrem. E talvez se a gente olhar para toda a estrutura do Evangelho e o que aconteceu com cada apóstolo, parece que tomar a nossa cruz e seguir é também abraçar a cruz de Jesus. Então, quando a gente fala sim para Cristo, a gente está falando: eu vou abraçar a tua cruz. Estou falando que a gente agora é uns masoquistas e que deve amar o sofrimento ou qualquer coisa. Eu estou falando que pode ser que o nosso sim a Deus vai gerar coisas que talvez não geraria. Talvez a gente ia ter uma vida até mais confortável, mais próspera, mas por causa do Senhor, por causa do sim que a gente deu a Deus, a gente vai penar um pouco. Mas o mais importante é saber que todo aquele sofrimento que seja gerado por seguir a Cristo vai ser um sofrimento que vai gerar em nós um coração que se assemelha a Ele. Estava conversando com uma amiga e ela tem sofrido muito com uma doença que ela está vivendo. E ela algumas vezes fala de desistir, ela fala de ter perdido a fé. E é difícil você conseguir ajudar a pessoa, mas é uma pessoa que há muito tempo ela disse sim para Deus. E aí quando eu conversava com ela domingo, eu falei que é uma oportunidade dela assemelhar mais a Cristo. Porque no ápice do sofrimento de Jesus, quando ele estava no Getsemane e ele suou sangue por saber que ele precisava morrer e que ele iria morrer, Jesus sofre, depois Jesus se sente abandonado por Deus, pergunta para Deus por que ele foi abandonado. E ela está sofrendo essa angústia que Jesus sofreu, não nesse sentido de morte, mas por causa da doença que ela está vivendo, e se sentindo abandonada por Deus. E o que, na conversa que eu tinha com ela, eu tinha rezado por ela, eu falei sim, é a oportunidade de se assemelhar mais a Jesus, porque do mesmo jeito que você se sente abandonada por Deus, Jesus se sentiu abandonado. Então, de tudo aquilo que é ruim na nossa vida, diante de tudo aquilo que tem acontecido, o que a gente precisa saber? Que sempre a gente pode encontrar Deus nas maiores dificuldades que a gente pode ter. Nesse caso dela, que é algo muito complicado e sofrido, é a oportunidade dela se assemelhar a Jesus, de pensar assim: eu me sinto abandonada por Deus, assim como Jesus foi. É uma amiga de Jesus. Então a gente precisa entender que, por mais que a gente tenha alegrias nessa terra, por mais que a gente tenha conforto algumas vezes, é sempre alto e baixo. A gente vai estar bem, a gente vai estar mal, alguma coisa pode surpreender, a gente vai perder alguém, uma doença que chega, mas o que a gente precisa entender é que a gente vai caminhar com Jesus e que a gente foi feito para um outro mundo. Então, dar valor demais às coisas daqui e pensar demais a respeito das coisas daqui, às vezes atrapalha o nosso foco, que é um mundo vindouro, é sobre algo que Jesus preparou para a gente na morte dele. Então, a vida vai nos colocar em situações que a gente vai ter que escolher certas coisas.
Se você, por exemplo, escolhe casar com alguém, se eu escolho casar com uma mulher, eu tô dando não para todas as outras mulheres. E sem precisar conhecer as outras, porque eu achei a pessoa que eu quero me casar. Então, é essa. Não preciso conhecer as outras para falar não para as outras. Eu tô falando sim para essa. Se eu tô falando sim para Deus, eu não preciso saber todas as circunstâncias que eu poderia conquistar ou sonhos que eu poderia realizar se eu não pertencesse a Deus e eu focasse em qualquer outra coisa na minha vida. Eu não preciso saber, eu preciso saber que eu dei meu sim para Deus e eu quero viver com Ele. Porque eu entendi o que é minha vida com Jesus. Então a vida vai colocar a gente em situações que a gente vai ter que escolher. Um caminho aqui, um caminho ali. E sempre que a gente faz uma escolha, sempre que a gente dá um sim, a gente está dando não para muita coisa. E foi isso que Maria fez. Ela disse sim a Deus e no sim dela estava agregado de ver o filho dela flagelado, crucificado, cuspido, humilhado, por causa do sim a Deus. Mas hoje ela é conhecida aí, bem-aventurada entre as mulheres, porque o sim dela trouxe Jesus para nós. Deus se encarnou no ventre de Maria. Então, ao mesmo tempo que ela foi cheia da graça de Deus, ela teve como consequência ver o Filho. Então, às vezes, a dimensão do amor que Maria tinha por Jesus não é nem tanto a nossa, que ela amou como a mãe ama o filho. Então, o que eu quero trazer é sobre a consciência do sim que a gente dá para Deus. Não tem meia medida para Deus. Deus não quer um sim morno, Ele não quer parte do nosso tempo, parte do nosso trabalho, parte do nosso casamento, parte do nosso dia. Deus nos quer por inteiro. Então, se a gente dá um sim para Deus, Ele quer a gente integralmente. E a gente só vai entender quem Deus é e a gente só vai relacionar com Deus de verdade quando a gente ter a hombridade de honrar o sim que a gente deu. É óbvio que às vezes a gente fraqueja, é óbvio que às vezes a gente cai, é óbvio que às vezes a gente pode até tirar o foco, mas é preciso sempre retornar à ideia de que eu disse sim para uma vida que Deus quer que eu viva, para uma vida que Deus já tem para mim, para um chamado de Deus, para coisas de Deus, para nãos que Deus acaba que vai pedir. Estou dando não para um tanto de coisa, mas sabendo que toda vez que Jesus falava, ele falava, paz esteja convosco. Então, ainda que haja dor, ainda que haja sofrimento, ainda lembra da paz que Jesus prometeu. Jesus disse, a paz esteja convosco. Ele chegava e falava, a paz esteja convosco. Então, eu quero anunciar também essa paz, porque por mais que você sofra, por mais que você tenha que tomar decisões difíceis, por mais que o caminho com Jesus gere dor, gere sofrimento, entenda que a ótica mudou. Alguém perguntou hoje aí, por que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? É porque quando você reza, agora você está vendo realidades que você não via. Você vê a maldade com outros olhos, você vê a vida com outros olhos. Então, por isso que mais assombração te aparece. Porque talvez sem rezar, sem orar, sem se relacionar com Deus, você nem ia perceber os caminhos que você está caminhando e a vida que você está levando. É por isso que, entendeu? Não sei porque eu falei isso, mas o que eu queria trazer era que nosso sim a Deus vai gerar muitos nãos. Mas o mais importante é que quando a gente dá sim a Deus, a gente vai caminhar com Ele. Então, diante de toda e qualquer escolha que você tenha na vida, entenda que precisa ter a humildade de honrar teu sim, honrar teu não. E importante saber que quando você fica sem saber, geralmente é o não. Se você fica, dou sim a Deus ou não dou a Deus, e demora e não se decide, é como se você falasse não para Deus, porque você não se posicionou, é como se você falasse não. Maria disse sim a Deus. E em benefício, o profeta falou, sua alma será transpassada como uma espada. Imagina a dor. Imagina você receber uma profetização dessa. Você nova e você falou sim para Deus e Deus vem falar, sua alma vai ser transpassada. Mas o mais importante de tudo é que ela caminhou com Jesus e foi a pessoa que mais conviveu com Jesus na terra. 30 anos de Jesus era convivendo com Maria. E ela estava lá na cruz, vendo o filho dela sofrendo, flagelado, crucificado, sangue derramado. Foi o sim que ela deu para Deus. Dê teu sim para Deus. Dê o teu sim para a vida que Deus quer, no teu casamento, no teu emprego, na tua vida. Dê teu sim para Deus. Então,
aquele esquema, de algum jeito aí, se você puder expressar teu sim a Deus, vai lá nos comentários e coloca assim, só isso, sim. Não para mim, também para Deus, mas para o Instagram ver que está tendo uma comunicação nesse vídeo. E aí vocês vão estar mandando comentários, aí o Instagram vai mostrar mais gente, beleza? Até a próxima, voltarei, se Deus quiser. Amém.